falar de liderança é falar de futuro. Um verdadeiro líder é capaz de formar talentos, conexões e ideias que constroem um caminho de inovação para o desenvolvimento. A partir de agora, eu te convido a conhecer as ações estratégicas e as pessoas que ajudam a impulsionar o crescimento do nosso estado. Liderar é também saber ler o comportamento das pessoas e antecipar mudanças. Supermercados, farmácias e shoppings do Espírito Santo têm investido em tecnologia, aplicativos e novos formatos de atendimento do consumidor que está cada vez mais conectado e exigente. Você vai ver como lideranças atentas à inovação estão transformando a experiência de compras, unindo o físico com o digital. Isso movimenta a economia capixaba. Hoje eu vou fazer macarrão pro almoço. Simples e rápido. Vixe, não tem nada não, vou ter que dar um pulo no mercado. Quem nunca esqueceu algum ingrediente bem na hora de preparar uma receita, não é mesmo? Aconteceu assim, você tá lá cozinhando, faltar uma coisinha, ter que correr no mercado. Me conta um pouco sobre isso aí. Qual era a receita? Como eu preciso. Ontem mesmo eu tava precisando do alho. Não tinha, teve que sair de casa para comprar alho. Não é bom. Ir ao supermercado é algo rotineiro na vida dos capixabas. Tem quem prefira ir presencialmente, escolher em cada detalhe, comparar marcas, olhar preços e decidir com calma o que vai levar para casa. Eu venho ao supermercado, mas não que eu prefira, porque eu acho que tem que vir mesmo para escolher, principalmente as frutas e as verduras, né? Há quem priorize praticidade e, pelo aplicativo, escolhe o que precisa, paga e recebe em casa. Foi observando essa mudança no comportamento do consumidor que as lideranças do Extrabom começaram a investir em soluções mais ágeis, digitais e autônomas. E hoje em dia, o cliente tem muita informação, né? A gente sabe disso. O cliente pesquisa, o cliente está atento a tudo, a rede social, a internet. Então eu considero o e-commerce um ponto importante. O segundo ponto, os autoatendimentos, né? Além do nosso atendimento acolhedor através dos nossos colaboradores, nós temos também, na grande maioria das lojas, autoatendimento, que o cliente pode se atender, né, com compras menores, ele vai se atender da forma que ele quiser, no tempo que ele entender que é necessário para ele. Mas existe ainda um terceiro perfil de consumidor, aquele que só quer descer alguns andares e resolver tudo em poucos minutos. É para esse público que surgem os mercados autônomos, instalados em condomínios, como esse que fica na área de convivência de um condomínio no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Os moradores conseguem ter acesso aos produtos que mais precisam, deixando de lado a obrigação de estocar compras em casa. É uma praticidade, né, de você não precisar pensar em tudo que você tem que ter de prontidão em casa, porque você tem uma alternativa de emergencial, né, ou mesmo para evitar, de novo, estocar em casa o que você não precisa, né. Então, os preços não são muito diferentes e a gente consegue ter uma... Você não precisa desembolsar, né, alguma coisa antes e estar preparado para alguma mudança de planos, o que você quer consumir. O Bionest é um mercado autônomo que funciona como uma extensão do Extrabom dentro dos condomínios residenciais. Quem compra realiza todo o processo sozinho, de forma rápida e segura. Já são cerca de 70 unidades do Bionest espalhadas pela Grande Vitória. Então, a primeira coisa que o morador precisa fazer é baixar o aplicativo. Ele baixa, deixa as informações dele, que são muito importantes, e aí ele vai conseguir entrar dentro do mercadinho. Ele entrou, ele pode ficar à vontade, escolher os produtos, mexer, colocar na sacolinha. Tem loja que a gente tem até um carrinho, uma cestinha. Então ele escolheu todos os produtos que ele quer levar. Ele vai ou no aplicativo ou na maquininha, passa tudo, paga, tem a opção de débito, crédito, Pix, vale alimentação, vale refeição. Então tem várias funcionalidades, várias opções. E aí depois ele só leva embora. E é isso.
Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, o avanço do consumo digital e dos serviços autônomos acompanha uma transformação mais ampla do varejo. Hoje, o comércio já representa 17% do PIB do Espírito Santo, um percentual acima da média nacional e que vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. Eu acho que as empresas hoje elas não podem se dar ao luxo de estar apenas no físico. Elas precisam estar nos dois ambientes, porque as pessoas não estão apenas... ela pode ir ao supermercado, ela pode ir à farmácia, mas ela pode comprar pela farmácia digital e ir buscar ou pedir ao entregador para levar. Então, o fato de estar consumindo numa empresa que existe no mundo físico pode não ser a exclusividade de consumir no físico. Então, as empresas, elas entendem que você precisa estar nos dois lugares, nos dois ambientes, né? O físico e o virtual. Ainda de acordo com os dados da FEComércio, supermercados, farmácias e o setor de perfumaria estão entre os segmentos que mais se beneficiam dessa mudança. Os setores investem em aplicativos, programas de fidelidade, autoatendimento, entrega rápida e integração entre o físico e o digital. A rede de farmácia Santa Lúcia, por exemplo, mostra que o digital não chegou para substituir a loja física, mas para ampliar as possibilidades de compra. Hoje, cerca de 30 mil pedidos por mês já vêm dos canais digitais. Então, hoje em dia, o nosso desafio é fazer com que esses mundos convivam em harmonia. O cliente pode comprar na loja e pedir para entregar em casa, ele pode comprar em casa e vir pegar na loja, ele pode comprar na loja e levar, ele pode comprar no digital e receber. Então, é um mundo... na linguagem bonita do mercado omnichannel, ele vai comprar em qualquer canal, vai receber em qualquer canal, a gente está pronto para isso. A loja é sempre um ambiente de convívio, é um ambiente que tem a ver com o bairro, tem a ver com a vizinhança, traz uma questão de pertencimento e traz as novidades. Esse mundo físico sempre vai conviver com o digital e cada vez mais próximo um do outro. Na prática, o que se vê é um consumidor mais livre. Ele escolhe como quer comprar, quando quer receber e onde prefere retirar. Eu costumo vir quando eu vou escolher alguma coisa relacionada aos cosméticos. Quando é mais tipo remédio, medicamento, eu costumo comprar online. Por quê? Por causa da praticidade mesmo. E já o cosmético, por conta que eu gosto de comparar uma coisa com a outra, ver direitinho os ativos, qual me atende melhor. A Santa Lúcia é uma rede 100% capixaba, está presente de norte a sul do estado, procura ter uma loja agradável, clean, com um bom atendimento, com menos fila sempre. Esse é o mundo físico. O mundo digital está repleto de canais para compra, então nós temos nosso e-commerce através do site, nós temos o aplicativo, nós temos iFood, enfim, tem uma oferta de disponibilidades aí de compra nesses canais digitais. Mas basicamente todos os canais que tem disponíveis no mercado hoje nós estamos presentes. A mudança no comportamento do consumidor também redefiniu o papel dos shoppings. O que antes era visto apenas como um centro de compras, hoje se transforma em um espaço de serviços, convivência e experiência. No Shopping Vitória, esse movimento se traduz em investimento e expansão. Com cerca de 20 milhões de reais, o empreendimento inaugurou a Ala Parque, que reúne 14 novas operações, incluindo marcas inéditas no Espírito Santo. Um ambiente pensado para aproximar ainda mais o cliente. O Shopping Vitória ele tem uma característica importante para o mercado capixaba, que ele tem no seu DNA, está sempre se renovando. Então a gente está hoje aqui na Ala Parque, a nossa última expansão, a quarta expansão do Shopping Vitória. É um processo de satelitização, a gente transformou âncoras que tinha aqui em 16 novas lojas, todas locadas, âncoras importantes, âncora internacional, que é a Sephora, que inaugura agora no início de fevereiro. Então eu acho que o shopping, eu como capixaba, tenho muito orgulho, porque eu sou responsável pelo empreendimento que é capixaba, mas tem que ter um olhar muito inovador, né? Um olhar muito pro novo e um olhar muito preocupado com o seu cliente, com a sua comunidade. No Shopping Vitória, a estratégia se completa com a tecnologia na palma da mão. Promoções, cadastros de notas fiscais e a interação com lojas e serviços passaram a acontecer pelo aplicativo, reduzindo filas e tornando a jornada de consumo mais ágil e fluida. Um modelo que também
também gera resultado. O Shopping Vitória já ultrapassa a marca de R$1 bilhão em vendas anuais e segue como um dos principais motores da economia capixaba. Hoje você resolve a sua vida no shopping, né? Você vai ao médico, tem centro médico, você compra a passagem, né? Você traz o seu pet, você lava seu carro, né? Então a gente costuma falar o seguinte: você faz tudo no shopping e ainda compra, né? Então eu acho que houve essa transformação ao longo dos anos para o shopping se adaptar de fato a esse novo mercado, a esse novo consumo. Seja no supermercado, na farmácia ou no shopping, o que se vê é um consumidor cada vez mais conectado e que cobra das empresas e líderes soluções que acompanhem esse ritmo. Agora, voltando ao assunto do começo dessa reportagem. E aquele macarrão, será que saiu? Aqui, prontinho. E eu vou saborear enquanto eu faço minha compra online, para comprar o resto das coisas que estão faltando aqui para casa. A crise climática tem colocado governos, empresas e lideranças diante de decisões urgentes. Produzir energia limpa passou a ser uma questão de necessidade. No Espírito Santo, iniciativas mostram que inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas. Aqui, o lixo se transforma em fonte de energia e os investimentos em transição energética apontam caminhos para um futuro mais sustentável. Carlos é vendedor. Ele passa praticamente o dia inteiro dentro do carro. A gasolina sempre foi um dos maiores gastos do mês, mas há algum tempo ele fez uma mudança que transformou completamente a rotina e o bolso. No início eu era representante na região até Montanha, passando por Colatina, e agora eu faço região Serrana e Grande Vitória. Nesse questão, o gás me ajuda muito em questão de economia. Eu estou economizando R$2 por metro cúbico de gás, em comparação com 1 litro de gasolina, e no desempenho, porque meu carro ele faz 4 km a mais com 1 metro de GNV do que ele faria com 1 litro de gasolina. Então são duas economias. Com isso eu consigo rodar mais gastando menos. Assim como ele, milhares de brasileiros apostam no gás veicular como uma alternativa mais econômica e menos poluente. Mas o que pouca gente sabe é que em um futuro muito próximo, esse gás pode não vir mais do petróleo, e sim do lixo. Todos os dias, 4 toneladas de resíduos residenciais e industriais chegam aqui neste aterro sanitário que fica em Padre Matias, em Cariacica. O que muita gente vê apenas como lixo, a marca ambiental, especializada no tratamento de resíduos sólidos, transforma em matéria-prima para a geração de energia limpa. Atualmente, cerca de 120 mil metros cúbicos de biogás são captados por dia. O biogás é formado naturalmente na decomposição do lixo. O problema é que ele contém metano, um gás até 28 vezes mais poluente que o dióxido de carbono. Mas em vez de ser liberado na atmosfera, ele é capturado, tratado e purificado em várias etapas. 60% desse volume já é destinado para a geração de energia elétrica. Esse lixo, quando ele chega para cá, ele vai para o nosso aterro sanitário, que hoje já tem um sistema de captação de biogás. Esse biogás, desde 2020, já é transformado em energia elétrica nos nossos motogeradores. A gente produz 5 MB de energia com esse resíduo, mas a gente produz mais gás do que os 5 MB de energia. E o biometano surgiu exatamente para fazer essa complementação. Esse biometano, inclusive, para fechar esse ciclo, ele vai ser o combustível dos caminhões que transportam o lixo aqui para a marca. Essa quantidade de energia é suficiente para abastecer uma cidade de até 30 mil habitantes. Os outros 40% vão abastecer uma nova planta em construção, capaz de transformar o biogás em biometano, com padrão para ser injetado diretamente na rede de distribuição de gás canalizado. O biogás hoje ele é o grande potencial de aproveitamento energético, ele é a matriz energética realmente que a gente tem hoje. Tem várias linhas, eu comentei aqui da energia elétrica e do biometano, mas a gente tem a possibilidade de produzir hidrogênio verde, que é algo também que é muito falado hoje em dia. A gente tem aproveitamento do CO2, que faz parte do biogás, então a gente pode usar esse CO2 de forma industrial ou de forma alimentícia.
Então, o biogás é o grande energético que a gente consegue aproveitar. Além disso, a gente também tem outras produções de produtos a partir do resíduo. A gente tem patentes aqui de produtos que a gente consegue desenvolver a partir disso. E é um trabalho constante que a gente tem aqui na marca, desde a fundação até hoje. Em novembro, durante a COP30 em Belém, o governador Renato Casagrande concedeu à marca ambiental o primeiro selo Descarboniza ES. A certificação, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, integra o Plano Estadual de Descarbonização. E essa transformação não acontece só dentro do aterro. Pela primeira vez na história do Espírito Santo, o biometano produzido aqui vai ser injetado diretamente na rede de distribuição da ES Gás, a empresa responsável pelo fornecimento de gás natural no estado. O gás ele é produzido a partir da biodigestão de matéria orgânica. Esse gás ele precisa ser purificado. Quem vai fazer isso é o próprio dono do aterro, a marca. Então eles vão purificar, tirar as impurezas do gás e esse gás ele passa a ser o biometano, né? Do lado da planta do aterro vai existir um ponto de recebimento da S-Gás. O que a S-Gás vai fazer? A S-Gás vai medir a qualidade desse gás, porque esse gás ele tem que estar na especificação certinha, né, para ser intercambiável com gás natural, vai colocar o odorizador e vai injetar na nossa rede de distribuição, que atende mais de 90 mil clientes. O projeto faz parte de um plano ambicioso de expansão. A empresa vai investir até 2030 R$ 1 bilhão para ampliar a rede, construir 4 novas plantas e levar energia mais limpa aos capixabas. E aí com isso a gente vai conectar outros 90 mil clientes, ou seja, dobra a base de clientes. Construímos 500 quilômetros de rede, ou seja, dobra a nossa rede de distribuição. E a gente adiciona 5 novos municípios, 22 pontos de abastecimento e 4 novas plantas de biometano. E a hora que você substitui o gás natural por biometano, você eliminou esse gás de efeito estufa. Por quê? Porque o biometano ele é renovável. Hoje, cerca de 50% das emissões de gases de efeito estufa no Espírito Santo vem do setor industrial, um dos mais difíceis de descarbonizar. Por isso, alternativas como o biometano são vistas como essenciais para atingir metas ambientais globais. Um dos objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável é garantir que todas as pessoas tenham acesso a energia boa, segura e barata até 2030. Os combustíveis fósseis, eles são um dos principais emissores de gases do efeito estufa, emissões de carbono, que aquece o planeta. Então, a troca que a gente chama de transição energética, a troca da matriz energética, né, que o Brasil já é privilegiado porque nós temos mais de 90% da nossa matriz energética limpa, então a gente já pode ser uma potência e o Espírito Santo tende a contribuir muito com isso, porque tem um potencial eólico enorme, um potencial solar enorme. Então essa transição energética, ela é uma questão de sobrevivência para a nossa espécie. Para o estrategista ambiental, o que está acontecendo no Espírito Santo é um exemplo claro de como a sustentabilidade, inovação e competitividade caminham juntas. Dá um exemplo do gás que a gente está mudando agora, né, para biometano, tudo isso, mas essa tendência já existe na energia elétrica também, como as grandes geradoras de energia solar, eólica, etc., elas já jogam na rede interligada nacional, né? E o consumidor, agora o próprio consumidor, pessoa física, ele vai poder escolher qual é a fonte, né? As empresas já fazem isso, né? Então eles vão poder escolher quais são as fontes que ele quer consumir de energia. E isso, a quebra desse, digamos assim, entre aspas, monopólio do petróleo ou da energia elétrica especificamente, isso é muito salutar, tanto para o consumidor quanto para as empresas, porque a gente vai poder estar escolhendo qual é a fonte que você quer. Eu quero uma fonte mais renovável e isso também, com essa briga no bom sentido, isso tende a cair o preço da tarifa. Para o Carlos, a escolha do combustível vai muito além da economia. Ao optar pelo GNV, ele também pensa no impacto que o seu dia a dia pode causar ao meio ambiente. O meu carro vai poluir menos. Com isso, já que eu trabalho até mesmo numa região que é conhecida por ser uma região melhor para se viver, com um ar mais limpo,
do que eu tenho aqui na Grande Vitória, eu estou colaborando para poder a região continuar com ar mais puro, já que geralmente é conhecido como quer respirar um ar mais puro, vá para a região serrana. Eu estou colaborando para que continue assim. O Espírito Santo vive um verdadeiro boom imobiliário. A expansão das cidades é resultado direto de planejamento, investimento e decisões estratégicas. Só para vocês terem uma noção, aqui na Grande Vitória, o número de construções já é o maior dos últimos 10 anos. E você vai ver como líderes do mercado imobiliário impulsionam o desenvolvimento das cidades e transformam áreas antes isoladas em polos de desenvolvimento econômico e social. Um mercado imobiliário aquecido, grandes investimentos e crescimento da cidade são fatores que atraem cada vez mais pessoas. Um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves apontou que as cidades capixabas que mais receberam imigrantes de outros estados foram Serra, Vila Velha, Vitória, Guarapari e Linhares. Rafael é de São Paulo e veio para a Serra em 2022 para fazer um trabalho temporário. A ideia era ficar por aqui apenas 1 ano, mas já se passaram 3. Rafael virou motorista de aplicativo, entrou na faculdade de farmácia e não quer mais saber de outro lugar para morar. Tem a beleza, a potência profissional, oportunidades. Eu vi no Espírito Santo uma capacidade muito grande de crescimento profissional, formar família nova, um lugar para recomeçar a história mesmo. Ao longo dos anos, as cidades capixabas passaram por uma transformação. Elas se desenvolveram e hoje estão no radar de investidores. São inúmeros loteamentos, construções e novas áreas sendo exploradas. Na região metropolitana, esse crescimento das cidades é mais notório. Os dados mais recentes divulgados pelo Sinduscom apontam que só no primeiro semestre do ano passado, mais de 17 mil empreendimentos estavam em construção aqui na Grande Vitória, 15% a mais do que o registrado no mesmo período de 2024. Esse é o maior número dos últimos 10 anos, reflexo de investimentos, da valorização dos imóveis e do crescimento do setor imobiliário. A gente acompanha os índices de preço, FIPZAP e o CUB, da construção civil, e a gente observa que o Espírito Santo, nos últimos meses, tem se destacado no cenário nacional com uma valorização imobiliária acima da média nacional. Citar exemplos dos municípios de Vila Velha, Vitória, que têm obtido um grande destaque em termos de valorização. Com isso, as cidades se redesenham e ganham novas centralidades. Nós estamos aí 1.200 quilômetros, 62% do PIB do Brasil, como as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e até Brasília. Isso faz com que você tenha um crescimento acelerado do Espírito Santo, você vê a questão fiscal, um estado equilibrado na parte fiscal, a credibilidade, a questão da logística de localização. E as cidades da Grande Vitória, você percebe que os municípios estão muito bem, com a gestão pública, elas estão bem equilibradas. Isso, então, com essa credibilidade, vindo esses investimentos, naturalmente, as obras, novas casas, novos residências, novos loteamentos, isso vem acontecendo. Acompanhar as mudanças é sinônimo de oportunidades. O Fernando trabalha há 15 anos com fabricação de blocos pré-moldados. Nesse período, estreitou laços com o mercado imobiliário por meio de permutas. Inclusive, fechou mais um negócio com a imobiliária Valdecir Torresani, nesse lote de 23 mil metros que vai receber uma usina de pré-moldados. O Fernando acredita que a região de Formate, em Cariacica, é promissora. É um local isolado, assusta um pouco, Mas assim, a gente acredita que o progresso chegue aqui, Você vê que está todo o posteamento já sendo instalado, logo depois vai ser energizado e vai entrar as pistas aqui. Parece interessante que no entorno aqui dessa região nós temos a leste-oeste, então já tem várias vias para você conseguir escoar o material. Outras empresas estão vindo já para cá, a gente tem informações e então por essas questões a gente optou
em também vir para cá, para instalar a empresa aqui, porque eu acredito que isso daqui em 5 anos vai estar bem mudado. A imobiliária Valdecir Torresani é referência no estado. Atua na implantação, construção e comercialização de loteamentos. Assim, contribui para o desenvolvimento do Espírito Santo. Nós temos 3 empreendimentos para ser lançados recentemente. Nós temos o Padre Gabriel, que é um loteamento misto de áreas comercial e residencial. Nós temos o condomínio que estão lançando em Guarapari, Estrela d'Alva, condomínio de luxo, que nós estamos já em fase de construção. Mas nós temos o grande empreendimento que nós estamos falando aí, que nós temos certeza que é um dos mais promissores, né, do estado do Espírito Santo, que é o Alto Wellington Vilaça. Com o olhar aguçado e estratégico do diretor-presidente da imobiliária, já são diversos loteamentos vendidos, regiões que se transformaram, bairros criados e que hoje têm grande valor agregado. Todos os municípios têm um potencial, mas aqui na Grande Vitória, com a população, então, como eu disse antes, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, a gente olha as áreas bem mais localizadas, próximo da indústria, do comércio. A Companhia Brasileira de Loteamentos também tem papel fundamental no crescimento das cidades. Fundada em 2008, a CBL tem mais de 10 mil lotes lançados, mais de 40 mil pessoas beneficiadas e quase 7 milhões de metros quadrados construídos. Os loteamentos têm atraído empreendimentos comerciais e residenciais. As cidades crescem, novos bairros surgem e a CBL traz esse conceito de bairro planejado, trazendo para uma região um novo empreendimento através de uma infraestrutura completa, como água, esgoto, rede de drenagem, pavimentação e rede elétrica. Muitos também trazem áreas de lazer, né, que são entregues aos futuros moradores, aos futuros moradores aqui da região. E a gente traz esse desenvolvimento permitindo que as pessoas invistam e morem com qualidade de vida. Por meio dos loteamentos, a empresa desenvolve comunidades planejadas com infraestrutura de alto padrão. O Bela Viana Parque, que já tem mais de 95% de áreas vendidas, e o Bela Viana Parque 2 são exemplos. Os espaços ficam em Marcílio de Noronha, Viana, região que está em plena expansão. Um bairro completo é um bairro que tem comércio, tem serviço, tem lazer, tem mobilidade para entrada e saída, linhas de ônibus municipais que transitam dentro dos nossos bairros, né? Então, de fato, um bairro, quando ele nasce pensando no futuro, pensando na qualidade de vida dos moradores, pensando na valorização de quem investe aqui. Chegam empresas, chegam comércio, chegam serviços, um pequeno empreendedor vem constrói um prédio para locação, para futuramente vender apartamentos aqui também. Chega a padaria, chega uma farmácia, uma escola e o bairro acontece. Como todo bairro nasce, né? E aqui, de fato, a gente está vendo o nascimento de um novo bairro aqui em Marcílio de Noronha. O segmento imobiliário de alto padrão também está aquecido. São mais de 10 mil unidades residenciais em construção na Grande Vitória. Entre elas, o Vernissage, maior prédio da capital construído pela Galvão Construtora e Incorporadora. Em 1987, a empresa se consolidou no mercado capixaba e tem décadas de atuação na construção de edifícios. E é interessante até colocar que uma obra que a gente terminou há 40 anos atrás, né, ela há 40 anos ela é patrimônio da cidade. Seja um prédio ali onde as pessoas estão morando, né? As pessoas estão morando e usufruindo, a cidade está recebendo imposto há 40 anos, né? Então, cada empreendimento que nós, construtores, né, colocamos, ou que os empresários, né, empreendem na cidade, são empreendimentos que naquele momento que você está executando, ele está sob os seus auspícios. Mas, logo depois, você entrega isso para a sociedade e isso passa a ser um patrimônio da sociedade. Da criação de projetos até a entrega das chaves, existe toda uma análise e planejamento, sempre levando em conta o local investido, as potencialidades e o bem-estar do morador. Foi pensando nisso que a Galvão iniciou a criação de um bairro planejado na região serrana, espaços abertos ao público que fomentam, inclusive, o turismo.
Então eu acho que Domingos Martins precisava disso. É um lugar maravilhoso, bucólico, fantástico, mas tem dificuldade às vezes de estacionamento. Então é uma cidade que ela tem que crescer, mas oferecendo também aquilo que as pessoas precisam em termos de estacionamento, não perdendo aquele bucolismo, não perdendo aquele aspecto, mas é um bairro que você faz para todos. Com o crescimento da construção civil no Espírito Santo, lideranças investem em logística e inovação para atender a demanda do mercado varejista capixaba. Quando líderes apostam na padronização e modernização do abastecimento, padronizam processos e firmam contratos de longo prazo, todo o setor da economia se fortalece. O vento não avisa, a chuva não espera e quando ela chega forte, o prejuízo pode ser imediato. No campo ou na cidade, quem constrói precisa cada vez mais de resistência, planejamento e rapidez. No interior do estado, o produtor rural Everaldo Zucoloto decidiu investir antes que o próximo temporal chegasse. Depois de uma ventania no ano passado, o prejuízo foi grande. Eu teve prejuízo lá de um vento forte que passou lá de uns 60 mil reais. Pegou uma estufa minha, você sabe, o arco de ferro com plástico, 45 metros de estufa, jogou tudo pro chão. Saiu tudo retorcido. Aí o telhado mesmo, ainda bem que na Tulha, onde tá o café, não saiu. Mas os outros ranchos lá que eu uso para matar um porquinho, fazer uma graça de vez em quando, um churrasquinho lá, rapaz, limpou tudo. O jeito que pegou foi levando embora. Trocar o telhado virou uma questão de sobrevivência para proteger a safra. Para evitar novas perdas, o investimento virou prioridade. Aí eu faço lá em galpão para secador de café, né? Que eu tenho lá, tulha para armazenar o café. Aí eu tô usando tudo agora que era ternite, agora eu tô usando tudo zinco. Aí é bem melhor, né? Por causa dessa chuvaiada de pedra que tá acontecendo segunda fora aí, se cair naquela tulha lá, ternite vai virar uma peneira. E aí vai molhar o café, vai dar trabalho para secar tudo de novo. E aí nós estamos nesse batido aí. Quando sempre que dá, nós estamos aqui comprando alguma coisinha. Em 2025, o Espírito Santo registrou crescimento nas reformas e construções. Hoje vivemos um boom imobiliário. Depois de um 2024 difícil, a venda do varejo de materiais de construção voltou a respirar em 2025. Agora em setembro, que é quando a gente tem os últimos dados disponíveis, a gente já está com um acumulado positivo em 1%. Então a gente está observando que o segmento ele tem mantido estabilidade e aí o primeiro semestre puxou muito isso. Quando maio e junho a gente observou dois dos maiores crescimentos, principalmente comparando com o Brasil, o restante do Sudeste, foram 26% de crescimento em maio e 16% em junho. Foram cerca de 17 mil unidades em obras no primeiro semestre de 2025, o maior número da última década. Tudo isso em um cenário de crédito caro, com a taxa de juros próxima a 15%. A gente vê que o empresário capixaba, mesmo em um cenário de crédito caro, a Selic está ali batendo os 15%, ele mesmo assim está com a intenção de investir, porque ele tem confiança no próprio negócio. E aí o resultado disso a gente vê essa integração e o amadurecimento econômico aqui no nosso estado. A alta no volume de obras e reformas mostra a força da construção civil e do varejo de materiais no estado. A gente está num bom momento econômico, então o Espírito Santo ele tem se destacado nos indicadores, por exemplo, de índice de confiança das famílias, intenção de consumo das famílias, ou seja, as famílias estão com intenção de consumo, então a gente tem observado bons resultados. A gente tem observado bons resultados, por exemplo, quando a gente fala de emprego. A gente está com uma taxa de desemprego hoje aqui no estado em 2,6%. Então, se eu estou falando de capixaba que tem emprego e que tem renda, ele está disposto a alocar essa renda no consumo. E aí, quando a gente fala de material de construção, obras, né, é um consumo mais custoso, é caro. Então, ele sim tem essa intenção, a gente observa isso, porém com mais cautela, com previsibilidade. E quando a decisão de investir é tomada, o consumidor precisa de algo essencial:
Material disponível, preço competitivo e entrega rápida. E é aí que entram empresas estruturadas para atender a essa demanda crescente, como a Casa do Serralheiro, que recebe cerca de 10 mil clientes por mês, atendendo nos municípios de Cariacica, Serra e Linhares, além de também ter clientes na Bahia. As pessoas estão investindo nas suas casas, nos seus comércios, nas suas indústrias. Elas, no geral, estão construindo mais. Há 15 anos no mercado, a Casa do Serralheiro começou pequena e hoje atende praticamente todas as etapas da obra, da fundação ao acabamento. Nós começamos trabalhando apenas com a linha de serralheria, né? E hoje nós temos materiais, nós temos aço da fundação até o acabamento, né? Então a gente tem desde um serviço customizado, como um corte, dobra e armação de vergalhões, onde a gente entrega um bloco, uma sapata, uma viga, uma coluna, sob medida, de acordo com o projeto, até, por exemplo, telhas termoacústicas, né, que vão dar um conforto térmico melhor para casa ou para o galpão, onde que as pessoas vão morar ou trabalhar. Também uma linha de cercamentos, né, para cercar os imóveis, os galpões. Também uma linha de comunicação visual, onde que as pessoas podem aplicar o ACM, por exemplo, que é um produto estético bonito para fachadas de loja, para fachada de casas modernas de condomínio. Então hoje nós estamos em basicamente todos os segmentos dentro de um escopo de produtos metálicos. Estar perto das rodovias e manter o estoque passou a ser tão importante quanto vender. A logística é o desafio da construção civil. Nós temos que ter celeridade, compromisso, para poder entregar com agilidade os produtos vendidos. Hoje a gente está muito bem localizado, né, entre a BR-101 e a BR-262 e tem um escoamento fácil e rápido, né, para todos os lugares do Espírito Santo. O nosso estado, no geral, ele é um estado de distâncias curtas. 250 km para o norte, a gente chega na Bahia, 250 km para o sul, a gente chega no Rio de Janeiro, 250 km subindo a 262, a gente já chega em Minas Gerais. Então, aproveitar que temos uma malha boa rodoviária e fazer as entregas para agilizar as obras do Espírito Santo. Quando o material chega no prazo, a obra anda. E hoje, segundo os empreiteiros, isso tem funcionado bem aqui no Espírito Santo. Sim, no meu caso eu já tenho todos os contatos de fornecedores, né? Eu peço via WhatsApp os materiais, eles entregam. No varejo, quem acompanha a mudança do consumidor consegue se destacar. A Dala Home Center, com 10 lojas no estado, mostra como a diversificação de produtos e atendimento especializado fortalecem a marca. Isso é um trabalho que a gente faz aqui muito em cima de comprar bem para poder vender bem, entendeu? Atender o cliente bem. Segundo a empresa, a porta de entrada das vendas são os materiais de construção. Depois dessa primeira etapa, que os clientes chegam aqui com aquela lista bem grande, inicia-se uma outra etapa, que é o encantamento, para que os consumidores consigam imaginar outras possibilidades. Esses espaços foram montados justamente para isso. Decoradores já colocam todos os materiais, sejam eles móveis, até utensílios de casa, para que os consumidores consigam sonhar e imaginar com uma obra ou uma reforma, tudo prontinho. Aí nós até fizemos um showroom aí embaixo, você deve ter visto aí, e estão fazendo nas outras lojas também, para poder encantar o cliente, para ele entrar e ver o produto assentado, para ele dar ideia como fica o material, principalmente aquele cliente que não tem o decorador, não tem o arquiteto acompanhando ele. Então o nosso trabalho é mostrando isso para os nossos clientes, dando oportunidade para ele ver o produto pronto, tá? Para ele tirar a ideia do produto, né? Que ele vai assentar, o sonho dele, né? Nós temos, em todas as lojas, nós temos decorador, né? Entendeu? Para ajudar na escolha do material, entendeu? Então tudo isso aí, nada é cobrado, entendeu? Isso aí é justamente para ajudar, para a coisa dele ficar bonita, para ele se sentir melhor. Para Ademir, o segredo para permanecer há mais de 30 anos no mercado é colocar o cliente no centro de tudo. E eles são a nossa
nossa espinha dorsal. O nosso cliente é o que paga a nossa conta. Então a gente tem que estar com ele sempre tratando bem, entendeu? O melhor possível. O especial Líder Empresarial faz uma pausa rapidinha. E no próximo bloco você vai ver como os atendimentos especializados e investimentos em saúde podem salvar vidas. A cadeia da saúde vai muito além do cuidado com o paciente. Ela também movimenta investimentos bilionários, gera empregos e contribui diretamente para a qualidade de vida. Só nos últimos 6 anos, o número de pessoas com planos de saúde aqui no estado saltou para quase 1.400.000 beneficiários. Investimentos em tecnologia e gestão integrada têm garantido atendimento e serviços cada vez mais eficientes. O pulsar de um coração é como o ritmo da vida. Agora imagine você, durante uma caminhada, perceber que está prestes a perder o compasso da sua própria existência. Foi exatamente o que aconteceu com Macaciel ao enfrentar uma parada cardíaca. Eu identifiquei meus sintomas de que poderia estar sendo vítima de um infarto ao caminhar de manhã, com o meu hábito normal de caminhar. Senti isso no calçadão, vim com muito cuidado embora para casa, que do calçadão aqui dá uns 500 metros, né? O sintoma persistiu, então só a partir de um certo tempo tentei tomar um banho para ver se não sumia os sintomas. Eu então comuniquei com a minha esposa, meu filho, e eles correram comigo para o hospital. Por sorte, Macaciel percebeu os sintomas e, como possui plano de saúde, foi logo buscar ajuda no hospital da Unimed em Tararé, Vitória. Chegando lá, a situação se agravou. Às pressas, ele foi socorrido e operado. Mal dei tempo a entrar ao hospital. 5 minutos depois que eu adentrei ao pronto-socorro do CIAS, eu já estava sendo atendido e nesse momento eu infartei. Contrariando as estatísticas mais pessimistas, ele sentiu o ritmo da vida voltar. Veja, eu sou uma pessoa que tem fé, eu acredito em Deus, né? Sei que não fosse aí a vontade de Deus, talvez, apesar de tudo, todos os recursos, eu não estivesse aqui. Mas isso vai, para o resto da minha vida, vai me acompanhar como, quem sabe, o grande presente de Natal e de ano que eu recebi. Aí seja da Unimed, seja de cada membro daquela equipe que me atendeu, né? O esforço da minha família em correr comigo para o hospital. Enfim, um presente que só quem recebe sabe o valor que ele tem. A história de Macaciel não é apenas um milagre da medicina. É o resultado prático de uma engrenagem que gira silenciosa nos bastidores da economia capixaba. O investimento cada vez maior das operadoras de planos de saúde para ofertar atendimento de excelência. E a justificativa para isso tem explicação. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que o número de beneficiários de planos de saúde no Espírito Santo cresce acima da média nacional de forma consistente. E esse avanço tem explicação. Ele é o resultado do encontro entre gestão inteligente e tecnologia avançada. Nos últimos 6 anos, a base de clientes de planos de saúde no estado saltou de 1.100.000 para quase 1.400.000 beneficiários. Um avanço próximo de 4% só no último ano, superando a média de crescimento nacional, que ficou na casa dos 2,6%. É o mercado capixaba provando que a saúde é hoje um dos motores mais potentes da nossa economia. A Unimed, ela decidiu nesse ciclo estratégico, dentre os seus principais projetos, reforçar a sua verticalização estratégica, que ela conseguia ampliar a sua estrutura própria de atendimento aos seus clientes, os beneficiários da Unimed Vitória, garantindo toda a perpetuidade e escalabilidade da sua qualidade. Durante esse ciclo de 4 anos, a Unimed investiu
pesado para essa verticalização acontecer, mantendo o seu alto nível de entrega para os seus clientes. A Unimed Vitória está em pleno processo de modernização e pretende ampliar em 60% a capacidade de leitos para beneficiários. O plano de expansão ainda prevê um investimento de 500 milhões até 2027, incluindo novas unidades, modernizações e projetos integrados. Dentro desse montante, boa parte dele está aplicado, como eu disse, à verticalização, a esses novos recursos hospitalares, laboratoriais, as unidades de atenção integrada à saúde. E nós conseguimos escalar isso ao longo desses últimos anos nas unidades que foram abertas da nova Clínica de Neurodesenvolvimento em Vila Velha, a nossa nova Oncologia em Vitória, um andar inteiro do prédio corporativo atual que a Unimed ocupa. A gente teve a nossa primeira unidade de atenção integral à saúde em Vila Velha também, ampliando a capacidade que nós tínhamos da antiga loja da Unimed Vitória, na Henrique Moscoso. E nas unidades hospitalares, além do plano de expansão do próprio Hospital Unimed, que nós estamos aqui, né, o tradicional CIAS, nós também estamos em fase final de implantação da unidade hospitalar da Serra, que inicia sua operação agora em março, e também da unidade avançada de Cariacica, que também tem como pretensão iniciar a operação nesse primeiro semestre de 26. O investimento em tecnologia ganha destaque. Um exemplo claro é a modernização do Centro de Hemodinâmica da Unimed Vitória, que acaba de receber um aporte de 5 milhões de reais, investidos em um novo equipamento, um dos mais modernos do mercado para identificar e tratar doenças cardiovasculares e neurológicas. Aqui nós observamos a coronariografia, que é um exame realizado para detecção de placas ateroscleróticas nas coronárias, mostrando uma obstrução severa numa das artérias do coração. Hoje esse tipo de patologia é realizado o tratamento através de angioplastia com colocação de stents. Como eu falei, uma recuperação mais rápida, anestesia local, sob sedação, e o paciente prontamente restabelecido para a sua vida habitual. Com processamento de dados por fibra óptica, a máquina oferece imagens de altíssima precisão. Para o paciente, isso se traduz em confiança. Para o sistema de saúde, significa maior segurança. É a garantia de um tratamento mais eficaz e, o mais importante, com um tempo de internação muito menor. Agora nós contamos com 2 aparelhos que nos permitem a realização de procedimentos de alta complexidade, tanto diagnóstico, terapêutico, em crianças e em adultos, que são realizados através de catéter de forma menos invasiva, nas especialidades de cardiologia, neurologia, vascular e radiologia intervencionista. No tempo não muito distante, todos os procedimentos de forma terapêutica, na sua maioria, eram realizados em centro cirúrgico, requeriam maior tempo de internação, procedimentos mais invasivos, né? Hoje, os procedimentos são realizados de forma mais rápida, né, com menor tempo de internação, maior recuperação para o paciente e com precisão diagnóstica. A Unimed vai além da assistência tradicional. A cooperativa investe na integração de dados para reduzir desperdícios e direcionar esforços ao que realmente importa: oferecer atendimento de qualidade a quem precisa cuidar da saúde. E é nesse processo que entra outra empresa capixaba, a Dynamis, especializada em terceirização de serviços operacionais para grandes organizações. Atuando principalmente no segmento de facilities, a empresa oferece soluções que ajudam a reduzir custos e elevar a qualidade de serviços essenciais no dia a dia, como conservação e limpeza, por exemplo, dentro das unidades da Unimed. O que a gente mais gosta de fazer é realmente fazer projetos de melhoria para o cliente, realmente apresentar para ele soluções, principalmente na parte de controle de acesso e de limpeza. Então, a gente faz, resumindo, a Dynamis é uma empresa de facilities. Então, a gente atende portaria, limpeza, manutenção predial. Então, basicamente, é criar essas soluções em facilities. Cada tarefa gera registros antes e depois da execução. Tudo integrado a um sistema de gestão que permite ajustes imediatos, com base em dados e não em achismos. Na prática, isso significa saber exatamente quando um banheiro precisa ser limpo, com qual frequência e se o serviço foi realizado corretamente. A gente usa o software de gestão, coloca todas as rotinas que a pessoa tem que fazer com QR Codes, né? E aí
toda essa rotina é acompanhada junto com o cliente, no sentido dele validar isso, né, do que a gente faz um projeto para o cliente, coloca o QR Code, então ele inicia uma atividade, ele bate o QR Code ou tira uma foto, né, tira uma foto antes, já valida a rotina, tira uma foto depois, valida o encerramento e as evidências são passadas. E a outra parte é realmente a questão de mecanização, é mais máquinas, mais tecnologias, porque fica mais confortável para o nosso colaborador, ele se sente mais confortável na execução, né, menos manual. E também acaba que para o cliente também isso é interessante investir nisso, porque você diminui headcounts. Então você tem uma economia real para o cliente, mais um aumento de engajamento dos colaboradores, né? E quando você tem as evidências, os melhores colaboradores se destacam e a gente cria premiações, né? Faz a questão de meta. Então, assim, eu acho que só tem a ganhar com a implantação de tecnologia nisso. A Dynamis atende 100 empresas espalhadas pelos estados do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, com uma operação que envolve aproximadamente 600 funcionários. Segundo Celso Abreu, diretor da Dynamis, a combinação de tecnologia, mecanização e acompanhamento constante pode gerar uma redução de até 30% nos custos operacionais, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência e a qualidade do serviço prestado. Para as organizações, terceirizar esses serviços significa mais previsibilidade, ganho de escala e foco total na atividade principal do negócio, especialmente em setores estratégicos como o da saúde, onde cada detalhe impacta diretamente a experiência do paciente. Então hoje as soluções que a gente faz hoje, por exemplo, de tecnologias em hospitais, né? Então botamos QR Code, botamos todos os processos, protocolos, bastante treinamento. E essa parte da implantação de software com QR Code, fazendo todas as funções, fazendo em tempo real, realmente ele saber que a máquina de café dele vai estar sendo abastecida, que o banheiro vai ter os apontamentos necessários durante o dia para sempre ficar limpo, sempre ficar com a sensação de cheiroso. Então esse tipo de coisa é a dor do cliente, que a gente faz um trabalho, um projeto, coloca isso em protocolos, né, em rotinas, e a gente acompanha em tempo real com o software de gestão, a implantação de tecnologias também no sentido de mecanização. Números, investimentos de milhões, mas para Macaciel todo esse complexo econômico e tecnológico se resume a uma única palavra: chance. Ele ganhou uma nova oportunidade, teve alta na véspera de Natal, passou o ano novo com a família e sabe agora mais do que nunca o valor que tem a vida. Estou tendo uma nova chance, quem sabe o que eu possa ainda contribuir nessa vida para minha família, para as pessoas, enfim, é uma nova chance. Como mostramos, as oportunidades se multiplicam e quem se prepara hoje constrói o amanhã do nosso estado. Eu fico por aqui, mas te espero no próximo domingo às 8 da manhã. No segundo programa do especial Líder Empresarial, você vai continuar conhecendo as ações e lideranças que impulsionam o crescimento do Espírito Santo.